antes do lançamento, e a gente percebia que as pessoas perdiam muito da fala do Mia Couto. E eu acho que leva um tempinho para dar, sabe, para ajustar. É E a questão de gente ouvido, né? Você educar o ouvido. eu acho que é quem tem costume. Eu, por exemplo, já ouvi tantas vezes também, né? Mas eu confesso que no dia da entrevista, no primeiro momento, quando a gente começou a conversar, eu precisei arrumar o registro, sabe? E aí a gente decidiu, porque eu acho tão bonitas as coisas que ele diz, não queria que as pessoas perdessem, sabe? Então foi Entendi. uma escolha nesse sentido, para ninguém perder o que ele estava dizendo. Tá legal. Te incomoda? É, eu não estou acostumado. Eu não estou acostumado. Quer dizer, eu estou acostumado com a língua portuguesa de qualquer país, então eu não tenho problema, mas eu entendo isso. Quer dizer, Nilton, pode esquecer. Eu achei extremamente necessário, porque o meu dial para ligar para português de Portugal demora. Não vai fácil, não. eu vou ser Obrigado. sincero, teve uma. Fala, Patrícia. É que eu acho que a gente vem ouvindo os outros, e aí, de repente, quando ele vem, você tem que. Sabe quando você tem que entrar no outro ritmo? E É, aí eu sentia que ele perdia as primeiras falas, assim. é um switchzinho, né? O que a gente chama. Existe um estudo, que é o code switch de você. Porque aqui a gente está falando português, é um código, a língua portuguesa, e se a gente começar a falar outra língua, vai ser outro código, e tem gente que fala várias línguas e troca de uma para outra normalmente, é um Você código. vive fora, né? Você mora em Nova York, não é? Sim, sim. Eu, Eu acho que para quem está fora, talvez seja muito mais natural essa mudança, esse switch, sabe? uhum. Para quem está no dia a dia falando português, eu acho que a gente não tem, sei lá, eu acho que a gente sentiu necessidade para as pessoas que começaram a assistir e a gente decidiu colocar na cópia. Entendi perfeitamente, não quero estender o assunto, aliás, nem queria entrar nesse papo agora, eu só queria dizer que a primeiríssima vez que eu vi alguém falando português de Portugal, eu tive estranhamento também, mas aí depois você educa. Agora, por exemplo, eu estranho ver legenda em filmes em espanhol, porque eu acho o espanhol fácil de entender também, mas tem gente que tem dificuldade. Mas toca a bola aí, não sei quem é que vai abrir aí. Antes de mais nada, esse final acachapante. Patrícia, eu quase caí da cadeira aqui, Patrícia. Que É Dama legal, de né? Xangai É. matou. Matou. Orson Welles me ajudou um pouco. Eu peguei ele carona com alguns cineastas nesse filme, fazendo homenagem a gente abre com a Inês Vardá, Uhum, sim. e que é uma homenagem a ela, né? E aí depois ainda tem Dama de Xangai para a gente fechar. Você sabe que a gente queria colocar essa cena antes, mas eu não via nenhum outro final melhor, porque bom, depois eu posso contar das discussões. Esse filme teve 1000 versões e a gente não queria que passasse uma sensação de que a gente devesse matar esses outros lados. Parecia o anti-manifesto, né? A gente está aí exaltando essa pluralidade, versatilidade das pessoas e questionando, né? Quantas versões nós temos de nós mesmos. E no final ele falou sobre isso e essa cena tão forte, né? Mas, puxa, nada era melhor do que esse fim, sabe? Nada era Mas melhor. então, Patrícia, o filme chama Plurais, eu já vou tocar, então, já que você deu a deixa. Fala pra gente dessas várias versões, como é que é? Quer dizer, o filme é Plurais e o filme tem várias versões. Conta mais pra gente sobre isso. O filme teve. Eu acho que eu vou chutar umas 20 montagens de roteiro, assim, porque como a gente sempre. Vocês viram os outros filmes, né? Os Singulares, eu acho que o Inspira não passou aí, né? O Inspira, que é o primeiro, que tem 10 personagens. Mas são artistas que falam sobre um tema maior, né? Então a gente tem no Guarda-Chuva um tema que conduz o papo com todos, mas eles usam a trajetória deles para exemplificar ou para discorrer e refletir sobre esse assunto. Então, no Singulares era diversidade, o nosso tema maior,
e cada um falava ao seu modo da sua autenticidade, da sua particularidade e tal. Nesse caso, o tema, ele parte do tempo que a gente está vivendo hoje, então a gente queria discutir o fato de que nas redes sociais todo mundo é feliz e bem-sucedido e lindo, né? Porque se põe filtros e essa falsidade ou esse filtro mesmo que a gente faz sobre aquilo que a gente quer que se torne público e o quanto existe por trás dessa versão que a gente mostra publicamente, que na verdade é a base de quem nós somos, né? Então completa esse ser integral, se é possível. A gente começou em busca desse ser integral e no fim das contas a gente entende que ele nunca se completa, né? Essa pessoa nunca é integral, ela está sempre vivendo várias vidas ao mesmo tempo, ou deixa uma para trás e começa outra, e encontra um novo interesse profundo, né? A gente não queria falar de hobby, a gente queria falar de questões que realmente dialogam com a alma dessa pessoa. E então o filme, no fim das contas, a gente buscou personagens que tinham vários lados, mas que eram pouco conhecidos até do público que acompanha. Então, por exemplo, o Mia Couto, puxa, pouca gente sabe que ele é um executivo de uma empresa de impacto ambiental lá em Moçambique. Ele ainda trabalha indo a campo, fazendo estudos de impacto ambiental, é um biólogo. A gente conhece o lado escritor dele, romancista, premiadíssimo e tal. Então, a gente queria revelar um lado pouco conhecido e que embasa essa pessoa, né? Essa experiência do Mia Couto em campo, ele traz muito da magia que ele coloca nos livros, né? Então, essa troca que existe entre o que você faz, quem você é, entre essas versões todas. No fim das contas, a gente ficou com muita gente no filme. São 6 personagens, mas é muita gente. No sentido de que a gente tinha muitas maneiras de fazer esses personagens dialogarem. E aí foram várias tentativas até a gente ficar feliz com a condução, sabe? Então não foi fácil. Esse foi o filme mais difícil que eu fiz até agora. Mas assim, olha, tem uma coisa que me chama a atenção. Assim, você está com um olhar cada vez melhor. É É, impressionante. É verdade. Assim, eu assisti os 3 e realmente assim você vê que o seu olhar foi mudando ao longo das. E é eu muito sinto um legal isso. amadurecimento mesmo, talvez eu sinto uma evolução, eu fico mais feliz a cada filme, assim, as discussões são mais profundas, sabe? Até entre equipe mesmo. Então, a gente teve uma montadora do Rio de Janeiro, a Célia Freitas, que foi a montadora desse filme, e, nossa, a gente tinha discussões, assim, muito interessantes, que iam para um lugar que a gente não imaginava, sabe? Isso já na montagem. E eu acho que o fazer o filme foi um exercício muito interessante de descoberta em relação a essas versões, ou em relação ao que a gente queria dizer. Né? Em nenhum momento a gente fala, a gente parte da história das redes sociais, mas isso nem está mais no filme, porque a discussão evoluiu tanto que a gente esse ponto de partida ficou para trás, sabe? E aí a homenagem a Agnes Varda entrou já depois do filme já estar montado praticamente. A gente já tinha feito o pós-roteiro e algumas tentativas de montagem, e eu não estava feliz com o fato de parecer que essa é uma discussão só para pessoas famosas, né? Uhum. Eu não queria que parecesse que só quem é famoso tem essa questão, pode ser muitos, pode explorar esses vários lados. Para mim era uma questão de todo mundo, né? Todo mundo se vira, e muita gente se vira nos 30, né? Mas muitas pessoas exploram muitas versões, né? Não é esse. Acho que tem um momento que a gente vive de polarização e entender que não existe, não precisa necessariamente estar radicalmente à esquerda ou à direita, né? Você pode, não existe esse maniqueísmo quando se fala em essência humana. Eu acho que
todo mundo pode ser, não é só bonzinho o tempo todo, nem é só mal o tempo todo, né? Eu acho que tem esses vários lados que a gente queria falar. E eu não queria que isso ficasse restrito aos artistas. Aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer a cena dos espelhos e convidar pessoas a participarem do filme, a se olharem no espelho, né, e tal. E aí a gente tentou reproduzir, numa homenagem a Agnes Varda, a cena das praias de Agnes, né? Isso. Ari, tome a palavra, Ari. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Patrícia. Finalmente eu vou poder conversar com a Patrícia, porque da outra vez deu aquele perrengue todo. Mas olha, mas olha, por onde começar? Vamos ver. Eu sou meio aleatório, empírico, mas vamos lá. Eu também. Eu também. Primeiro, parabéns, né? Porque fazer cinema no Brasil, a gente sabe que já é um desafio. Fazer documentário é um desafio maior. Fazer uma trilogia, que é, pelo visto, é uma trilogia, né, que você falou, maior ainda. Quem que tem trilogia de documentário no Brasil? Não sei quantos existem, né? Então, parabéns de cara. Vou fazer alguns comentários pontuais. Adorei o bom humor, tem muito bom humor, e a gente dá muita importância a bom humor. No nosso grupo, no Trabalho 60 Mais, é um pilar. A gente, quando chega nos 60 e passa, se não tiver bom humor, não funciona. E você botou bom humor, os personagens botaram muito bom humor, que ajuda a fazer as pessoas pensarem. Aliás, adorei esse cara, o Von Hunt, aí, a Rita, né? A Rita, o cara é inteligentíssimo. Aliás, todos ali são inteligentes. Mas esse cara para mim, ele vai na Você linha... não conhecia ela? Não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. A Bel, que está aqui do meu lado, a minha esposa, conhece. Eu falei, mas você conhece? A Bel conhece muita coisa que eu não conheço. Ela conhece músicas, pessoas, cultura, arte, de um lado que eu não conheço. Ela não tem um computador com 15 anos, né, Ari? Enfim. Mas deixa eu seguir nessa linha. Esse cara, ele para mim, os comentários dele, essa brincadeira de dividir a tela e um falar com o outro já é fantástico como solução de imagem, né? Porque é os vários egos, né? Vamos dizer, as tuas várias versões conversando entre si. Fantástico essa tua solução. O bom humor que ele comenta, né, um do outro é fantástico. Enfim, ele é muito inteligente, me chamou a atenção. Me chamou a atenção. A nível filosófico, o cara atingiu um nível de filosofia de vida. Não é um mero artista, simplesmente performático. Eu confesso para você, e a Bel também, a arte contemporânea, que tem muito de performance, arte conceitual, me enche o saco, em geral. As pessoas abusam, botam um pedaço de merda num palco, que maravilha, arte conceitual. Isso aí já foi há 60 anos atrás, mas tem gente que continua a fazer isso. Ele não. Ele e a outra moça também, que eu não conhecia, a Berna, não conhecia, a Bel conhecia, minha mulher, falou, Ari, eu já vi isso tudo. Aquela cena da mulher numa biga romana, com os porquinhos empurrando a biga, ela com o vestido, no meio de um ambiente assim, eu não sei se era o mercado, uma favela, o que era, é fantástico. Uma periferia de Belém, a gente chegou aí lá. Periferia de Belém. Essa mulher também me chamou muito a atenção. Por quê? Ela me lembrou Rubem Fonseca, porque o Rubem Fonseca foi um delegado de polícia e verdade. tem a ver com o Rubem Fonseca.
porque É o cara verdade. viveu na pele esse submundo. Rubem Fonseca viveu o submundo e escreveu sobre o submundo, de certa maneira, a nível das fantasias, do desejo, das coisas, e ela também. Porra, meu, ela como perita criminal, se botar nua lá com os urubus em cima dela, fantástica. A mulher é de uma coragem, Muito corajosa. muito Ela é coragem. muito louca, isso é verdade. Ela é demais, é demais. Ela está no limite. Eu diria que ela está quase ali no, mas ela está no limite, mas ela é. Os artistas estão, né? Os artistas ficam nesse limiar aí entre a loucura e a lucidez, Mas fazendo ela é radical, ela é essa legal. radical, mas radical criativa, porque tem muita gente que é louca e não é criativa, ela é criativa, né? Então, adorei esse personagem. Esses dois me chamaram muito atenção, muito atenção. Adorei o baterista lá também, que eu não sabia que ele tinha pesquisa histórica do pai, a coisa da Segunda Guerra, fantástico tudo isso. Eu não sabia que ele era um colecionador. E é bacana como você pegou assim coisas que não tem nada a ver, né? A passista com o biólogo, o médico, né? O Mia com o escritor, a perita criminal com uma artista de performance, né? Enfim, o Drauzio a gente já conhecia, já é um cara mais. Mas é o mais conhecido de todos, que todo mundo conhece todos os lados dele, até o maratonista, né? Então, ele é o mais arroz de festa da É, turma. pode ser, pode ser. O que me surpreendeu mais foram esses personagens Mais novo. inteligentíssimos. Eu acho assim, me chamou a atenção também a música, não a música mas a música do filme, os comentários musicais, a trilha sonora toda excepcional, a todos os comentários são. O encadeamento que você deu, porque documentário é coisa do encadeamento, é meio complicado. Você deu um encadeamento bem fluido, né? Sempre tinha um gancho aqui, um gancho ali, e você encadeou. Eu imagino que vocês devem ter passado centenas de horas na moviola. Agora não é moviola, né? Agora é ilha de edição. Isso eu te digo, foram umas 20 versões, assim, Então, porque a gente discutia exatamente esses links entre os personagens, porque a ideia é que tenha uma narrativa que seja, que ande para frente, que evolua na história, né? E, e aí sempre tinha alguma coisa que eu amarrava e voltava para trás, e aí a gente tinha que mudar, só que quando muda uma peça, cara, você derruba o agora, prédio. deixa eu falar. Você falou que você lidou com 6. Você não lidou com 6, você lidou com 12. Pelo menos, exato. Foram 12, né? Então não eram 6, eram no mínimo 12. E aí as conexões são, assim, milhares de possibilidades. Deixa eu te perguntar uma coisa concreta. Esse filme, se bolou, ele vai ficar disponível em algum streaming? Como é que é? Onde vai ser? Então, começando pelo começo do seu comentário, da dificuldade de se fazer documentário no Brasil, você sabe que a gente vem fazendo uma sequência de documentários realmente bem, de forma muito fluida, muito feliz, conseguindo patrocínios incentivados, né? Então, são todos projetos aprovados em lei de incentivo, e a gente tem conseguido, ao longo dos últimos anos, até pelas entregas, né, desses filmes, a gente acaba conseguindo patrocínio. Coisa que esse ano está muito difícil. A gente até agora não tem ainda a sinalização do patrocínio do filme do ano que vem. Mas, enfim, estamos aí na luta tentando, porque esse é o momento exatamente em que as empresas estão calculando lucros, né? Porque é imposto de renda. Mas a gente tem conseguido, de forma muito feliz, aprovar os projetos em lei de incentivo, normalmente consegue captar o patrocínio, executar, entregar e lançar. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? É a distribuição, porque documentário no Brasil é nicho, né? A gente está aqui, ó, com quantas pessoas? 11, né? 11 acessos aqui, talvez alguns estejam em grupo, mas é um trabalho muito de formiguinha mesmo, de formação de público, de
Ainda que nesse filme a gente tenha esses nomes como a Rita, que é uma influenciadora digital, e ela coloca no Instagram dela que o filme vai passar em algum lugar, de fato tem mais procura, então é interessante isso. Mas esse tem sido o nosso problema, porque eu não estou fazendo um filme comercial, não é um filme que fala sobre o crime que aconteceu, né? True Crime tem sido grande, a menina dos olhos. Se você liga a Netflix, você liga a Globoplay, só tem documentários sobre crimes que aconteceram agora. Dificilmente são documentários inspiradores, né? Que trazem, ou ainda sobre celebridades, mas sempre com algum problema, né? Ou alguma superação, né? Então tem esse viés. Filmes que não têm um conflito, como é o caso desse, você pode até procurar um conflito existencial de algum personagem, mas ele não é uma briga, ele não é um assassinato, ele não tem nada nesse sentido que chame a atenção ou que seja sensacionalista. Ele é um filme para ser inspirador, para a pessoa se olhar e se ver no espelho, ele é um filme para se fazer isso. E nesse sentido, a gente tem dificuldade em conseguir espaço nos streamings. O que eu tenho feito e o que nós vamos fazer com esse filme agora? Os outros filmes e até o Singulares, a gente demorou mais tempo para liberar ele no YouTube. Esse filme, a gente falou, quer saber? Vamos liberar logo, cara, porque quando a gente consegue licenciamento em algum canal ou algum streaming, normalmente eles não pedem exclusividade, porque eles não pagam nada, quase, né? Normalmente nada mesmo. Então, eles ganham acesso ao filme e a gente fica restrito. Eu quero que o filme seja visto, então a gente vai liberar no YouTube a partir do dia 22 de novembro agora, e aí vai ser no nosso canal da Prosa, onde estão todos os outros filmes, e a ideia é que a gente vá fazer algum tipo de divulgação agora nessa liberação, e, enfim, está liberado. É o momento em que eu quero que o filme seja visto, seja indicado, que as pessoas tenham acesso fácil, e possam se sensibilizar, se olhar, pensar com a gente, entendeu? Só para terminar, Newton, um comentário. Você acredita, Patrícia, que há uns 10 anos atrás, ou não, menos, eu estava no Cine Sesc com o Hugo Giorgetti e ele fez um documentário sobre entregadores de pizza, só. E era um documentário para a TV Cultura. E aí eu falei, pô, Hugo, a gente não tem acesso a esse filme. Ele falou, tal, porque tem contrato, tem isso, tem aquilo. Aí eu falei, pô, mas o objetivo teu não é que o filme seja visto? Aí ele falou, mas eu queria botar numa plataforma que desse dinheiro também. Mas isso não existe, quer dizer, existe para grandes títulos, né? Ou você consegue, mas não é o caso de documentário brasileiro sem apelo, sem o assassino falando o que ele pensou na hora que atirou, sabe? Esses filmes eles não têm esse apelo comercial. Agora a gente tem quebrado a cabeça lá na produtora para pensar uma maneira de tornar esse filme mais discutido, porque é muito legal quando eu consigo bater esse papo com o público depois. O que a gente tem feito, e acabou acontecendo por uma eventualidade, um colega meu que trabalha na Claro me chamou para fazer uma palestra num grande evento de venda deles. E ele queria que eu usasse o filme como fio condutor para o discurso que eles queriam valorizar o protagonismo da equipe, do time. E aí eu falei, putz, mas sério e tal? Bom, aí eu quebrei a cabeça e a gente começou a fazer. Eu peguei os nossos filmes e eu trouxe uma narrativa poética para todos os valores que as empresas, o mundo corporativo discute, mas às vezes discute meio de forma muito superficial ou de forma muito, sabe, concreta. E eu acho que os filmes eles trazem um outro lugar que emocionam as pessoas e trazem exemplos que podem inspirar melhor. E aí a gente passou a falar sobre liderança,
sustentabilidade, diversidade, protagonismo, trazendo falas desses artistas ou até de pessoas dos outros filmes de educação, ecossistema de inovação. Eu criei uma narrativa que conversa com o mundo corporativo. Então, agora a gente está tentando que os filmes eles continuem rendendo alguma coisa para a gente, não com licenciamento, que eu já perdi a esperança, mas com esse tipo de palestra ou debates em que a gente possa realmente levar e fazer sob medida para marcas e empresas, mas trazer esses valores, esses artistas para dialogar com esse mundo corporativo, que às vezes é muito pragmático, né? E talvez a gente trazendo essas inspirações, as pessoas possam ser mais criativas ou falar, ou, né, se entender melhor, enfim. Então a gente está buscando maneiras de tornar esse trabalho mais realmente a longo prazo, a cauda mais longa, né, dos filmes. E não só. Porque é isso, eu quero que o filme seja visto, então eu coloco ele no ar, mas a gente tem conseguido se remunerar ao longo da produção do filme, que é o quanto o projeto paga. Depois disso, a gente acaba que não consegue, né? Então, ou eu faço um filme atrás do outro, ou a gente não consegue alongar essa cauda. A gente está nesse desafio aqui, abrindo o coração para vocês. Entendeu? Então, obrigado, Patrícia. Não, eu só queria um lembrete aqui para você colocar o teu canal do YouTube aí no chat para a gente assinar o teu canal, que eu sei que isso faz diferença. Só um lembrete. Total. Vamos lá. É o canal da Prosa Press, que é a empresa, que é a produtora. No YouTube. É só entrar mas no eu YouTube. acho que Mas eu acho que o seu problema é o problema de todos, né, Patrícia? De todo mundo que trabalha nesse negócio. Sem dúvida. Eu vejo que a gente não é o único, não. Principalmente quem faz documentário, realmente está sempre nessa luta. A gente está tentando formar público. A gente conseguiu uma coisa que foi muito legal nesse filme, que foi estrear no Cine Belas Artes, em São Paulo. A gente tem feito estreias, né? Então, a estreia do Inspira foi na Cinemateca, dos Singulares foi no Espaço Itaú, de cinemas, lá no Espaço Augusta, e agora a gente fez no Cine Belas Artes. Mas eles nos deram uma condição muito legal de deixar o filme sendo exibido por uma semana lá. Tipo, podia ser 9. Menos de 2 horas a resolve. Tem alguém com o áudio vazando. Não, eles deixaram o filme sendo exibido por uma semana lá, de forma gratuita para nós, produtores, né? Então, acreditando que o filme ia trazer público. Isso foi muito legal para a gente. Aí a gente ficou tentando fazer campanha para as pessoas irem, né? Mas eu achei que foi um voto de confiança, assim, uma semana de uma sala num cinema nobre em São Paulo, sabe? Foi bacana. Então, a cada filme, a gente vai conseguindo uma vitória nova, sabe assim? Tá indo, gente. E o humor, né, que você comentou, eu acho que é necessário. Eu não quero fazer filmes cabeça, eu queria fazer filmes que fossem acessíveis, e o humor, ele traz isso. O filme que eu estou gravando agora, ele é completamente aí, esse é o gênero, o humor mesmo. Mas foi uma escolha para a gente ter um fio condutor que pegue o público pela mão e a pessoa queira saber como vai acabar a história desse cara, sabe? Porque a gente pega sempre artistas e faz essa colagem muito que é pelo que a gente sente, o link que a gente acha que faz sentido, né? E aí, normalmente, ele não. É difícil você saber, nossa, como é que acaba essa história? E o que eu quero sempre evitar com esses links? Eu quero evitar que a pessoa fale, eu não gosto da Rita Von Hunt, então eu vou botar para frente, cada vez que ela aparece, eu vou para frente. Sabe? Porque no YouTube você tem essa condição, né? E aí eu só vou ver, então, o Mia Couto, que eu gosto dele, eu gosto do João Baroni, cada vez que aparecer fulano, eu vou pôr para frente.
eu não quero que a pessoa faça isso sem que ela perca a história, porque é um raciocínio, né? Ou pelo menos a gente tenta construir essa narrativa. No próximo filme, eu vou deixar isso mais claro. Então, eu tenho um personagem que ele vai nos levar e o público vai querer saber como é que acaba, se ele consegue, sabe? Então, tá mais evidente. E é um humorista, olha só. A gente está realmente, eu acho que a leveza, a linguagem leve, ela aproxima as pessoas, sabe? E de fato, a Rita Von Hunt foi uma grata surpresa. Eu já seguia ela, acho que ela é uma das professoras mais queridas do Brasil, do YouTube, né? E é muito legal a forma como ela cria esse personagem para dar mais voz ao que ele tem para dizer, né? Ao que o Guilherme diz. E, e na gravação a gente fez tudo isso num dia. Então a gente começa a gravar com o Guilherme bem cedinho de manhã. Tudo que a gente tinha para gravar com o Guilherme foi até a hora do almoço, cronometrado, assim, porque a gente tinha muitos cenários para gravar. A banheira, a poltrona, a banheira, o telão, né, com a Madonna atrás, a escada. E aí depois do almoço ele se maquiava e virava Rita. E aí a gente gravava tudo de novo. E aí gravava a escada, a poltrona e todos os cenários da Rita, né? Então foi muito interessante a gente ver a transformação mesmo dele, sabe? Ele é outra pessoa. Aos olhos, assim, nítido o quanto ele muda, ele se transforma. De manhã, eu tentando já provocar ele para falar mal da Rita, né, na situação da poltrona, porque não é roteirizado, né, o que eles dizem. Então, é uma entrevista mesmo. E aí eu tinha que pegar as respostas meio que para depois a Rita responder aquilo que o Guilherme tinha dito, mas ele não tinha dito nada que estava na minha mão, é que eu ia anotando, a gente ia anotando. Mas ele não entrava na brincadeira, o Guilherme. O Guilherme não respondia bem, assim, ele estava tímido, ele pareceu. Eu fiquei com a impressão de que ele não gostou das minhas provocações com a Rita. Falei, cara, será que não funcionou isso, né? Sabe? Aí depois aí ele se transforma e é um rapaz bonito, ele tem 1,80 m, mas ele é um rapaz magro, chama atenção, mas não é assim, um cara que você olha e fala, nossa, que homem. Quando ela vira Rita, é uma mulher que você não passa por ela sem prestar atenção, porque aí ele ganha 10 centímetros de salto, né? 1,90 m, põe aquelas ombreiras, fica com as costas largas, vira um mulherão, e o sotaque começa a falar alto, aí ele entra em todas as provocações que você faz. Então, são duas pessoas realmente muito diferentes, assim, um usa o outro de uma forma muito intensa, sabe? Muito legal É o filme. engraçado. Patrícia, Eu adorei o filme, né? Estou super feliz de estar aqui. E ela, eu sou super fã dela, de Rita, né? E ela fala uma coisa muito interessante, que ela, na hora que ela está como professora no YouTube, né? Ela chama muito mais atenção com a personagem do que quando ele. Eu já vi coisas ele falando como professor também. Mas ela naturalmente chama muito mais atenção, né? E como ela é mais expansiva, ela consegue falar toda besteira que pode, assim, é como se ela estivesse na persona ali, ela fala, então ela fica muito interessante falando como professora, né, mesmo. Né? Ela tem É meio muito sem vínculo, né? filtro, ela tira um pouco o filtro, né? E eu acho que ela ganha no humor também. O humor aproxima. Ela ganha nisso que ela explica, né? Essa contradição daquilo que você está vendo com o que ela fala. Então tem um descompasso assim interessante mesmo, que você fala, não é o esperado, aí você fica. Quando a gente não surpreende, a pessoa, né? O cara é um super intelectual e tal, mas você não presta atenção, porque você já viu muitos intelectuais falarem do mesmo jeito, sabe? Então é muito legal o quanto um se alimenta do outro e ganha mais potência, né? É, mas
mais louco é vocês falando como se fossem duas pessoas diferentes, né? É louco. Ela que quer ser morta, né? E que um dia ele vai matá-la. E assim, mas na verdade é uma pessoa só. Vocês duas também falando aí, são duas pessoas diferentes, a gente está falando, A né? gente esquece, cara. A gente É. esquece. E lá, vendo assim, ao longo do dia, o que acontece com esse cara é muito louco, sabe? E ele é um cara muito sensível, sabe? Então, a gente, de verdade, ele realmente, esse final aí, ele diz que ele pede para. Ela pede para o Guilherme matar ela, porque é muito pesado, sabe? Tudo Ô, isso. Patrícia, Patrícia, tem uma hora que você perguntou, mas quem é você? Ele falou, mas você pensa que eu sei quem eu sou? É. E aí você fala, realmente, que pergunta boba, né? Você fala, aí você fala, mas que pergunta idiota, eu me sentia totalmente. Toda vez, a cada pergunta que eu fazia, ele me desconstruía, sabe? Então, ele de manhã e à tarde a Rita embarcava. Então, de manhã ele só me desconstruía. Ele pegava a pergunta e ele devolvia, e ele falava, sabe? E aí de tarde ela embarcava na viagem, sabe? Então, muito Mas interessante. Berna também, pela superação dela, assim, essa coisa dela ser perito criminal, é uma É. coisa muito louca. E ela é muito surpreendente, ela é muito surpreendente, porque ela parece uma pessoa como a gente, né? Ela parece uma pessoa normal, né? E, na verdade, ela, isso, não, ela é muito ousada, né? É o que você falou. Ela é extremamente ousada, né? E ela tem uma estética, ela é muito bonita. As imagens, né? Aquela coisa do cavalo vermelho. Nossa, muito bonita a arte dela. Não Tem uma conhecia. estética muito bonita, muito sofisticada, né? A estética do trabalho dela. Muito E interessante, é Patrícia, visceral, total. quando ele começa a descrever que ele está se encontrando com os amigos e alguém É, reconhece ela nele, e realmente é como se fantástico. você é duas pessoas e de repente alguém te aproxima falando de outra. Entende? E ele descreve bem aquele negócio. Eu não quero, sabe? Não era outra lá ali. Era eu, entende? Eu queria minha privacidade e tudo, né? Aquela. Agora, acompanhando ele, eu tenho visto recentemente, ele tem feito umas aparições mais estreônicas como Guilherme e não como Rita. Então, esses dias eu vi que ele foi numa festa ou numa premiação com uma roupa chamativa que não condiz ao Guilherme que eu conheci ou que ele diz ser, sabe? Então, era uma roupa muito bem feita, muito bonita, que não era uma roupa masculina que a gente está acostumada a ver, mas também não era a drag. Então, ele não estava como mulher, ele estava com uma roupa muito bem cortada e tal, com os babados, uma manga bufante e tudo mais, de Guilherme. Então, com cabelo diferente. Eu não sei se ele está criando esse Alter... intermediário, sabe? Não sei. Uma coisinha que eu ia comentar. Tem uma hora que ele vai num evento, que você falou do corporativo, tem uma hora que ele vai como Rita Von Hunt num evento super corporativo. Né? Eu não me lembro qual era a empresa. Esse evento que ele foi era no Senac. Era no Senac. Senac. Esse que a gente grava é no Senac. Mas ele faz direto em empresas. Então, Direto. Eu acho que em faculdade também ele faz muito de Rita, né? Muito. então e você falou que você está pensando em entrar nesse esquema. Eu acho que você pode ir meio que no rastro da Rita Von Hunt, porque quando ele vai numa empresa, com certeza o teu filme vai junto. Quer dizer, ele fala muito É, bem, né? E aí aqui. você pode encaixar o filme, porque o que você está falando de alter egos, e até tem a conexão com Mia, quando Mia fala do Fernando Pessoa, que é o cara que inspirou ele, e que é o cara que tinha três não, né? Tinha muito mais, não sei quantos alter egos, sei lá, eu não sou especialista nisso, mas então as coisas estão tudo conectadas, e você pode se aproveitar
exatamente desse mundo corporativo que é muito superficial às vezes, e não só superficial, como, eu não vou dizer a palavra, uma palavra mais forte, mas o ESG às vezes é hipócrita, vamos falar assim, às vezes é greenwashing, às vezes é greenwashing. E com o teu filme, você vai num padrão muito mais profundo, né? De pessoas que, vamos dizer, estão trabalhando numa empresa, mas que podem ter uma segunda vida, com certeza, lá dentro, os funcionários da empresa, completamente diferente, parecida com os personagens que você tem. Então, por Desculpa. exemplo, um dia desse, a banda do metrô. Não, a banda de rock, uma vez eu vi funcionários do metrô que tocam numa banda, sei lá. Você não espera ver o funcionário da segurança do metrô tocando numa banda, sei lá, de rock. Esse tipo de coisa, mas isso existe, né? Todo mundo tem. Eu acho que todo mundo tem pelo menos 2 ou 3 alter egos. Todo mundo. É que às vezes a gente, né, opta por um, opta por outro, por questões, né, de, enfim, de convivência na sociedade. Mas o teu filme aprofunda muito nisso, e eu acho que isso você tem uma pegada. Se fosse há 30 anos atrás, eu diria o circuito de cineclubes em faculdade seria fabuloso para esse filme. Mas não tem mais circuito de cineclube em faculdades. Mas você tem a mídia digital. E como tem um monte de influência que não tem nada para dizer, e esse teu filme mostra muita coisa, até com gente conhecida no meio digital, eu acho que você tem aí uma bela oportunidade, viu? E sem aquela obrigação de querer ganhar dinheiro na mídia, né? O que eu acho é que nas empresas as pessoas escondem essas outras versões para parecerem com seus chefes, para serem iguais o espelho do chefe, né? E aí a gente chegou a falar, eu fiz uma apresentação do Singulares, tem uns 15 dias na VR, de Vale Alimentação, sabe? E a gente falou muito sobre diversidade, e aí trazendo esse filme que ainda nem tinha sido lançado, não, tinha acabado de ser lançado. Eu acho que esse filme mostra a diversidade interior. A gente, quando fala de diversidade do outro diferente da gente, né? Então, vamos respeitar as diferenças e tal, a autenticidade, vamos incluir. Mas esse filme é a gente aceitar a nossa própria diversidade interior. Eu não preciso ser sempre a mesma coisa, né? Ô, Patrícia, sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, o subtítulo desse filme, depois dessa sua conversa, devia ser assim, Elegia à esquizofrenia. Não, Mas, eu acho ó, que não é patológico. Esquizofrenia, cara, isso é realidade. Eu trabalho na Caixa Econômica, é banco. Você sabe que a Caixa tem um concurso que é Caixa Talentos. E aí, cada pessoa que faz essa outra coisa paralela, ou canta, ou pinta, cara, e é muito impressionante. O que é mais impressionante, cada vez que passa, eu fico vendo as pessoas que trabalham ali do meu lado, de bancários, somos todos bancários. Cara, é um monte de gente que canta, que pinta, que toca, que dança. E aí você vê aquela pessoa que você vê todo dia numa situação completamente diferente. É muito seu filme, né? E é muito impressionante, né? Assim, embora a Caixa seja uma coisa que estimule isso, né? De uma certa forma. Até porque é um ambiente, é aquilo que a Ari estava falando, é um ambiente corporativo, né? Tá ali para. Mas é interessante, né? É interessante que, para mim, aquilo é muito realidade. Isso do seu filme é muito realidade com gente do dia a dia, né? Porque aí são pessoas famosas, né? Tal. Embora Isso. isso também passei, que também existe no dia a dia da gente, né? É bem interessante. E acho que dá para fazer muito link com empresa, assim. Dá para fazer. Eu acho que Patrícia, estimula a criatividade. Fala, Ricardo. não, tem uma coisa prática com relação a essa coisa do empresarial, né? Se tem uma coisa que todo mundo quer, todo RH acaba comprando, são programas de estímulo a raciocinar em situações legais, entrosar a equipe, isso barato, né? E eu acho o seguinte, o que você contou
do como você... Olha, eu estava ouvindo você falar da história de quando é que você gravou o Guilherme, gravou a Rita, como é que foi isso, que eu não sabia. Cara, isso é a descrição ipsis literis de um projeto, tá certo? Almir Klink ganhava uma grana contando de como é que ele se programava para ir para a Antártida, tá certo? Você tem um negócio muito mais rico, porque isso que você contou é o que mais ou menos o que o Almir Klink dizia. Você está no mar assim, tranquilo, de repente fecha tudo, você faz o quê? Né? Vai morrer? Né? Você estava assim, essa história de tomada de decisão rápida, de mudança de contexto, o contexto está assim, virou um para o outro, da água para o vinho rapidinho, assim. E eu posso lhe dar eu vou falar com um amigo meu que tem uma empresa que faz PBL, sabe? PBL, Project Based Learning. Sei. Eu vou bater um papo com ele, porque de repente pode dar uma história com a tua experiência, entendeu? Então, isso aí Interessante. eu vou conversar com ele. O documentário, ele é diferente da ficção, ele é um filme muito mais vivo até o fim, né? A gente tem pouco controle, embora, claro, que a gente procure resumir, Dirigir. né, ter muito menos, poder prever. Eu faço pré-roteiros, a gente faz pré-entrevistas com cada um. Então, já estava, no caso da Rita, que era uma diária muito com horário, né? A gente tinha muita coisa para fazer num dia só, a gente tinha que ter um planejamento muito certinho, sabe? Então, uma coisa que aconteceu foi que o tempo mudou. Então, a luz que está na janela na hora que a gente grava o Guilherme é muito diferente da luz que está na hora que a gente grava a Rita. E aí a gente precisou fazer uma correção na pós-produção para ficar direitinho. Mas, puxa, foi algo que a gente não tinha previsto, porque choveu e mudou demais o tempo. E a maquiagem dela leva mais de 2 horas. E aí, putz, a luz mudou completamente. E atrapalhou, né? Mas é isso. Realmente essas coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que mudar e tomar decisões ao longo, né? Então, as coisas que eles dizem, às vezes, não falaram na pré-entrevista e são mais interessantes, né? Então, é muito legal. Outra coisa que é importante dessa conversa que você está deixando transparecer é que, no final das contas, dirigir um documentário é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque você tem muito menos controle do que você quer fazer e de como vai sair. Né? Que você tem um monte de variáveis que você não controla. Sem dar o spoiler do próximo filme, que é esse agora sobre sustentabilidade, o próximo, né? E a gente decidiu, então, fazer essa historinha, esse fio condutor, né? Que nos leva voltando na trilogia, o Inspira, ele tem a água como fio condutor, o Singulares tem o corpo como fio condutor, o Plurais tem a praia e as pessoas anônimas como essa costura que a gente fez, né, que eu acho que era um chamamento para as pessoas se olharem e tal. E nesse próximo, a gente a gente convidou um personagem para ser o fio condutor. Então, qual é a história? Puxa, a gente quer falar de sustentabilidade, de emergência climática, dessa crise toda que a gente está vivendo e que a gente não sabe como sair dela, né? A gente, pessoas comuns, meu público de filme, né? Então, como é que cada um de nós pode fazer alguma coisa para reverter essa situação que a gente está vivendo? E aí, a gente resolveu que ia ser pelo humor, que a gente ia falar disso, e decidiu convidar um humorista para começar o filme no seguinte sentido: o mundo está acabando e não tem a menor graça isso. Como é que eu vou continuar fazendo piada? Então, o cara está numa crise existencial porque o mundo está acabando e ele não vê mais graça em nada. E aí a gente convidou, enfim, conversou com alguns humoristas para ver quem é que de fato abraçava mais a causa e tal. E aí chegamos no nome de um rapaz, e ele é gaúcho. Isso foi mais ou menos em abril, começo de abril. E aí
final de abril não acontece tragédia lá em Porto Alegre. A avó dele teve que sair de casa, 90 anos, abandonou a casa, a rua onde ele cresceu virou um rio, a escola que ele estudou virou abrigo. O cara de verdade se envolveu com a história, né? Então, a gente foi... A ideia vai ser a gente mostrar a jornada desse humorista tentando se reencontrar no mundo e encontrando artistas que vão inspirá-lo a fazer essas transformações de hábito, né? Mas então ele tem um pouco de ficção, que é a forma como ele encontra os artistas. Mas o que ele foi mudando de verdade foi acontecendo, porque ele foi de verdade se transformando. Então é interessante que você não vai saber no filme o que é mentira, o que é, sabe, uma coisa meio dúbia. Mas já está muito mais fácil do que foi o Plurais, porque como a gente tem essa historinha dele conduzindo, não é um filme que vai se reembaralhar 1000 vezes. Eu não tenho muita manobra, eu tenho que seguir essa jornada dele. Ele vai... Eu quero ver uma mudança, então eu tenho uma coisa mais planejada e menos livre, né, nesse filme. Mas é isso, o documentário é muito difícil nesse sentido. Você tem uma coisa muito incerta, você não tem o controle sobre essa realidade, né? Ô, Patrícia, você está falando que vai ser um docudrama, né? Um docudrama, né? Vai. Mais ou menos. É como a gente define mais ou menos. Maravilhoso, maravilhoso isso que você está contando, porque eu acho que você vai poder usar até, se você quiser, cenas documentais, se você quiser jogar com a história do Rio Grande do Sul, com ele, porque ninguém vai falar, olha, ela mandou recriar em estúdio uma tragédia de uma cidade. Não, todo mundo sabe que isso é verdade. Então, aproveita isso, aproveita isso. Não, Né? Eu acho que e o mundo conspirou a favor nesse caso, né? Porque ele é gaúcho, né? Fantástico. Já estou ansioso para ver esse teu próximo docudrama, porque é totalmente diferente do que você fez agora, né? Aqui totalmente diferente, né? Aqui são, aliás, eu diria que os singulares, vou fazer uma brincadeira com você agora. Os singulares são plurais e os plurais são singulares. Por quê? Porque se você quiser pegar os teus personagens dos singulares, com certeza eles têm o lado plural deles também. Verdade. E os plurais de hoje são singulares, são super singulares também. Então as coisas se conectam, as coisas são muito, né, assim, as coisas se conectam. E olha, eu já estou ansioso aí, parabéns, eu acho assim, essa tua trajetória, eu não sei quem é o personagem que você pegou, mas eu só espero que não seja aqueles caras de stand-up que às vezes escorregam um pouco na coisa assim, né? Cara, é de improviso. Esse rapaz ele faz muito show de improviso com plateia, sabe? Que vai mudando. E foi uma grata surpresa, assim. Foi muito interessante tudo, porque eu conhecia já um pouco do trabalho dele. Ele tem um humor autodepreciativo, sabe? E, e era isso que a gente queria, por isso que a gente escolheu ele. Então, ele sempre está envergonhado de alguma coisa que dá errado. Isso era ele antes, tá? E como a gente acha que a gente está nesse momento, eu me sinto assim com a questão climática, envergonhada se eu não sei como é que eu faço a composteira. Eu fico envergonhada, eu sei que eu devia saber. Como é que eu reciclo lixo corretamente? Sabe, são coisas simples do meu dia a dia, dos meus hábitos, que eu deveria me envergonhar se eu não sei já fazer. Pô, eu sou uma pessoa estudada, sabe, uma pessoa bem informada, só que está todo mundo sem saber como é que dá o primeiro passo para fazer alguma diferença. E essa coisa dele se autodepreciar era interessante no começo, sabe? E aí depois a gente ficava querendo buscar essa... Sai daí, sai daí, sai daí que você está evoluindo, sabe? Então,
foi muito interessante, assim, como a gente também foi mudando ao longo do filme e tentando que ele também não perdesse a verdade do personagem que é ele mesmo, né? Então é engraçado, a gente lidando com o ator, mas era ele, fazendo o papel dele próprio. A Maísa levantou a mão, mas um último comentáriozinho só. Você conhece um cara chamado Beto Pandiani? Porque Não, O Beto Pandiani foi no nosso grupo, ele é um velejador, tipo Amir Klink, que era um cara sei. da noite. Hoje ele é extremamente espiritualizado e lançou um último livro que tem a ver com a questão dos plásticos nos oceanos. Que Ele lançou legal. esse livro agora. E ele tem O uma Ari está trajetória. falando que ele era da noite. Ele está falando light. Você já ouviu falar do Aeroanta? Sim. Ele era o cara do Aeroanta, Ele é entendeu? um Ele dos. era o rei da noite em Ele São era o rei Paulo. da noite. O Que Beto legal. Pandiani, ele é um puta fotógrafo, um cara espiritualizadíssimo e hoje super ligado na questão específica, Hum. como ele velejou em vários oceanos, ele viu de perto toneladas de lixo, de plástico, e ele fez um livro maravilhoso sobre isso, e tem um projeto de QR Code no livro, com realidade aumentada. É um cara que você devia se comunicar, porque é um cara assim, Ah, maravilhoso e super espiritualizado hoje. Mas vou deixa procurar. a Maísa falar. Obrigada pela dica. Valeu. Beto Pandiani, fantástico. Anotei. Aliás, Patrícia, se você quer ver um monte de dica legal, pega a turma que foi lá no trabalho de 60 do Ari, que você vai ver que tem muita gente legal. Muita, É, muita mesmo. Esse legal. trabalho Inclusive, do eu sou Ari uma vale a delas. Agora eu Hã? vou pedir a palavra aqui, porque eu estava com a câmera desligada, mas estou aqui desde o início e recebi o convite lá no grupo do Ricardo, Pessoa, do Ari, então estou lá no grupo sênior também, que eu estou, né, nessa pluralidade, né, no limiar da pluralidade, né? E, assim, achei fantástico o filme e todos os elogios aí, as falas do Ari, aí eu concordo com tudo, com a Paula. E aí você está falando do próximo filme. Eu gostaria de saber desse atual, desse que você passou agora, né? Você falou um pouco como foi a gravação lá com a Rita, mas os outros personagens, né? Quando você chegou no Varela, no Mia, você já tinha uma ideia de um roteiro, ou realmente todo mundo foi em entrevista e você foi deixando livre? Como é que você chegou nesses personagens, principalmente a do Pará lá, né? A do Belém, que talvez seja a mais a menos Ela foi uma das conhecida turma, primeiras. né? Então, como é que você chegou e se estava na sua cabeça essa linha, A porque gente, você falou, a linha do próximo filme nasceu, mudou totalmente, mas você tem um domínio completo. Você tinha domínio no plural? Parabéns, Patrícia. domínio é uma coisa que no Plurais eu não tinha nenhuma, cara, até o fim, assim, foi o filme mais difícil mesmo de todos. E ele teve. A gente faz um período de pesquisa para discutir os personagens longo, dura 3 ou 4 meses. O período de fazer o filme dura um ano, né? Então, do momento em que a gente começa a fazer a pesquisa e a pré-produção até o momento em que a gente entrega o filme. É, e, ou que a gente lança o filme. E aí dura um ano. Então, a gente tem 3 meses, mais ou menos, de pesquisa em que a gente está aí, antes de fazer o pré-roteiro. Decidindo quem são os personagens e fazendo uma lista e entrando em contato e fazendo pré-entrevista e tentando acesso. Não é muito fácil, né? Porque é isso, vai passar onde? Putz, vai ficar no YouTube, não vai ficar em cartaz meses, né? Então, os caras, hoje eu tenho muito mais facilidade, mesmo assim, não é tão simples, então não atrai todo mundo, né? A, a Fernanda Torres, por exemplo, era uma personagem que a gente queria muito e conseguiu acesso, falar, mas ela estava exatamente de Eunice,
mergulhada na personagem da Eunice já, ela estuda muito, né, os personagens, e a gente conseguiu chegar nela por meio do roteirista. O roteirista já trabalhou com ela em algum projeto antes, então ele conseguiu um acesso fácil, sabe? Então tem pessoas, a gente tentou também, outra pessoa que não deu certo e que a gente queria demais foi a Vera Holtz, que é outra mulher incrível e muito plural, e também não deu certo porque ela já estava, na época, inclusive, lançando um documentário com as irmãs dela. Foi um documentário muito bonito e que, quando eu assisti, eu falei, entendi por que ela não entrou. Muito do mergulho, que é um mergulho que os personagens fazem neles mesmos, sabe? Então, eu entendi que ela já tinha dedicado tempo àquilo no documentário familiar, que é lindo, vale a pena. Chama As Três Irmãs, se não me engano, ou Quatro Irmãs. São quatro? Acho que são quatro. Mas dá uma olhada depois, eu não sei onde está. Eu vi no cinema quando eles lançaram, mas também, de novo, filme documentário você não consegue ver, né? E a Berna surgiu na pesquisa, a minha assistente de direção que trouxe o nome dela, eu não conhecia antes, mas quando eu li a respeito, eu fiquei encantada com ela. Mas a Berna é muito difícil, cara. Hoje ela é a pessoa com que eu mais falo de todo o elenco, é a Berna. Mas a gente se fala demais, a gente se comunica com frequência. Os outros acabaram sendo um contato mais pontual, que a gente se aproximou, fez a entrevista, eu aviso quando, olha, nós vamos lançar o filme, mas eu tenho mais cerimônia. A Berna, que de começo foi muito difícil convencer, porque ela disse, não, eu não falo de mim, eu não gosto de falar do meu trabalho, eu não gosto de falar da minha pessoa, não tem nada a ver isso aí que vocês querem, não tem nada. Eu falava, Berna, mas você é a tradução do filme. A gente quer pessoas que tenham lados muito diferentes. E olha só, artista plástica e perita criminal. Não quero, não gosto e tal. Aí, na conversa foi uma conversa online também, ela deixou escapar que era cinéfila louca e tal, e o nosso roteirista é um cinéfilo que conhece todos os filmes. Nossa, ele pegou ela, ele conseguiu conquistar ela pelo que ele conhecia de cinema, e aí ela se encantou por ele inicialmente, assim, pelo nosso roteirista, falou, ai, então tá, então eu acho que por sua causa eu vou aceitar e tal, mas fez um doce louco, assim, foi muito louco. É sempre assim, não é tão simples assim, mas aí, quando a gente se encontrou lá em Belém, ela já estava bem mais molinha, né? Não foi fácil achar uma data, ela desmarcava e não estava assim ainda plenamente convencida, mas ela gostou muito da nossa equipe lá em Belém. E lá ela se entregou e, e ela, depois disso, virou... e lá ela foi a única que pediu para ver o corte antes. Ela falou, eu quero ver, eu preciso aprovar. Eu falei, nossa, essa mulher não vai aprovar nunca. Aí eu esperei ela vir para São Paulo uma vez, em maio ela veio para São Paulo, e aí me avisou, eu fui encontrar com ela no hotel e levei o computador para ela ver um corte, que nem era esse ainda, mas fui mostrando para ela as partes e ela ficou encantada. Aí pronto. Aí, graças a Deus, é uma fofa, assim, ela é bem louca, gente, ela é muito louca. Só pode ser, né? Ela faz um trabalho com egressas do sistema prisional que, nossa, é muito visceral, sabe? O quanto ela se entrega para isso, se endividou para abrir um café. No fim, não entrou no filme. A gente chegou a gravar o café, a inauguração. Ela mora num casarão lá em Belém e que o andar de baixo é comercial. E aí ela reformou para fazer um café para dar o primeiro emprego para as mulheres que saem da cadeia. E para isso ela acabou pegando um empréstimo alto, se endividou, e o café não anda muito para frente, ela já fechou, só abriu no Sírio agora, porque era um momento de muito movimento. Tem problemas seríssimos com as próprias egressas, né? Então ela teve algumas infelicidades, assim, a menina que ela tinha, enfim, não vou nem dizer que está gravando isso,
Mas, enfim, sabe, de realmente ela apostar, ela se entrega de corpo e alma, ela é muito incrível, assim, enquanto ela é de verdade, sabe? Aquilo que a gente vê ela fazer na obra é de verdade, não é uma performance só para ficar bonita na galeria, é para mexer com as pessoas, porque ela é assim, sabe? Muito legal. Então a Berna foi assim. O Mi, a gente, num devaneio da pesquisa, a gente chegou nessa história de que o Mi era biólogo e que tem um site da empresa dele, acho que chama Impacto, se não me engano, e lá de Moçambique, e ele tá todo executivo, sabe, de camisa bem formalzinho, assim, tipo pessoa executiva. Você fala, não, esse cara não é o Miyakoto, né? E era muito diferente. A gente viu uma fala dele falando sobre como é que ele cria os personagens, que a gente achou muito interessante. E aí a gente descobriu que ele estava vindo para o Brasil e conseguiu contato e ele topou. Foi também um fofo. Esse também a gente tem um contato muito querido, ele é sempre muito educado, ele que manda todos os vídeos que a gente usou, ele mandou para a gente, é muito acessível, muito humilde, muito legal. É isso, a gente vai na cara dura, mas a gente vai tentando acesso, tentando convencer, falando que o filme vai ficar lindo, que a gente vai cuidar deles com todo carinho e amor, e alguns caem nessa. O que me mas agora entristece é você que tem um trabalho exemplo, né? tão, né, só assim para finalizar aqui, que me entristece um trabalho tão magnífico, né? Tanta pesquisa, é um ano de trabalho, depois todos esses recortes que você falou, 20 versões, a gente chegar em tudo isso e ter que suar a camisa para que as pessoas assistam e os bumbuns no TikTok com milhões de visualizações. Então, o que me entristece é essa incapacidade cultural, educacional aí que nós estamos vivendo aqui, que Está sendo um exercício para a gente. valoriza o que não teria o valor. Então, olha, parabéns, do que depender de mim aí, já vou pôr no LinkedIn, no Instagram, vou falar para todo mundo. Ari, Ricardo, vão falando onde está para a gente transmitir para o pessoal, tá? Meus parabéns. Olha, eu acho que eu já pensei nisso, a gente está pensando muito nisso, Maísa, porque eu acho que às vezes tem uma coisa da incapacidade cultural e tal, mas eu acho que tem uma incapacidade nossa, ou a gente precisa conseguir estourar essa bolha e chegar. Em todo lugar que eu coloco os filmes, eu sinto que quando as pessoas se dedicam a atenção ao que está sendo dito, elas saem com alguma, sabe, com alguma inspiração mesmo. Tem sido muito legal a resposta. Então, eu acredito que ele tem força. Está faltando a gente conseguir fazer com que ele chegue. E aí eu acho que realmente, eu já tive antes uma visão muito romântica da internet, da questão orgânica, e que é no orgânico. Cara, não, eu acho que a gente precisa fazer um planejamento de anúncio. E aí, para isso que eu preciso dos patrocínios, né? Porque a gente gasta o dinheiro todo na produção do filme, e aí chega nessa hora de divulgar, a gente já gastou o dinheiro, não tem mais. Então, porque a gente faz com essa qualidade, assim, a gente realmente é uma planilha muito, projeto incentivado, e nós somos muito sérios nisso, assim, na nossa prestação de contas, então tudo é gasto no filme, na qualidade do filme de verdade. O que acontece é que, às vezes, o dinheiro que estava para distribuição a gente acaba emprestando, porque é alguma coisa. É uma viagem. Vamos fazer a Agnes Varda. Vamos fazer só mais uma diária de gravação, e aí a gente acaba gastando outra linha, né, que era da distribuição, em um lugar para deixar o filme mais redondo possível. E aí, mas eu acho que a gente precisa começar nos próximos projetos a prever
que não anda sozinho. Não basta, eu preciso botar dinheiro em anúncio, eu preciso fazer com que esse perfil do filme vire melhor, entendeu? Embarque nessa onda da internet do tempo atual e não fico e que eu pare de ser romântico achando que o filme sozinho vai levar, vai de 10 em 10, de um em um, entendeu? Só que aí leva um tempão para isso acontecer. Então, Patrícia, deixa eu só comentar uma coisa. Tem um canal que chama Arte 1. Conheço. Esse Arte 1 só passa coisa de arte, de cultura, muito boa. É um filme um canal da Bandeirantes, sim. Então, independente se eles vão pagar ou não, é um canal que o público desse canal é um público legal. Então, a primeira coisa que eu acho, Arte 1, não podemos esquecer. Outra coisa que eu ia te falar, se eu fosse um estudante de psicologia na faculdade e uma professora passasse esse filme, nossa, ia dar uma conversa fabulosa, né, para os estudantes de psicologia de uma faculdade ou de pós-graduação. Ou seja, para faculdades de arte, de pós-graduação, de psicologia, tem muito público aí, tem público. E outra coisa, o problema da distribuição, da exibição, o Newton sabe, é o problema do cinema brasileiro há 10 décadas. Quer dizer, a gente sempre produziu e quando chega na hora da distribuição e da exibição, aí que acontecem os problemas, né? Sim, já vamos, mas essa questão a gente tem que encontrar o caminho e fazer um planejamento mesmo. E só para terminar, tem um personagem que eu me lembrei agora, num filme do Carlão Reichenbach, não sei quem vai lembrar, que é um cara de uma transportadora. Ele é um negão de 2x2, aqueles caras assim que você fala, o cara trabalha numa transportadora transportando móveis. E um dos móveis que ele transporta é um piano. E tem uma cena no filme em que esse cara, com macacão, típico operário, de repente ele senta no piano e começa a tocar música clássica maravilhosamente. É um puta de um pianista. É uma cena fantástica. Isso está no filme do Reichenbach. Do Reichenbach, eu não sei qual deles, que eu, lá atrás, é uma cena rápida, mas me lembrou muito os teus personagens. Bom, vamos deixar aqui também outras pessoas falarem. Quem mais quer perguntar coisas aqui ou comentar? Aproveita, pessoal, que não é todo dia que a gente tem a diretor aqui, né? Eu queria perguntar. Fala. Primeiro, eu queria, obviamente, parabenizar pelo filme maravilhoso. Eu ia perguntar justamente como é que você chega aos personagens, mas aí a Maísa já perguntou. Você falou da Netflix, que não interessa, porque é documentário e tudo. Eu acho que falta na Netflix alguma coisa de conteúdo, que todo mundo está reclamando, que já não tem mais escolhas. Então, eu acho que o seu filme seria justamente um respiro na Netflix. E a gente troca muito dicas de filme e aquilo vai rolando. Então, não sei qual é a estratégia para colocar na Netflix, mas eu acho que seria mais um canal bem legal. Netflix eu não consigo acesso, não. Eles são bem diretos e costuma ser assim, para você conseguir interesse deles, você tem que ir antes do filme estar já bem no comecinho do projeto, né? E aí eles acompanham essa produção toda. Então você ganha quase um coprodutor, assim, de alguma maneira você ganha muitas coisas e perde a liberdade. Eles fazem muitos originais que eles mesmos estão fazendo, né? E os filmes têm uma outra magnitude de produção mesmo, eles são muito mais. Agora, eu assisti uma palestra deles
no Festival de Cinema de São Paulo, e eles estavam comentando do filme que eles vão lançar sobre o Vini Júnior, né? E é um documentário sobre o Vini Júnior, eles tiveram mais de 100 diárias de gravação. Gente, eu fiquei impactada com isso, porque a gente fala, não, o nosso orçamento ali suado, cara, e os caras estão fazendo mais de 100 diárias de gravação, é outro patamar, é muito diferente em todos os termos. Então, tem exigências que eu não cumpro, de técnicas mesmo, sabe? A gente não tem a câmera que eles exigem melhor do que essa que a gente usa, sabe? Então, tem uma série de coisas que tem que ser acordadas antes, no começo. É um mundo diferente mesmo, e eu não pensaria em Netflix, eu quero fazer um comentário aqui sobre isso, eu queria emprestar um pouco. É claro que comparar o mercado brasileiro com o mercado do resto do mundo, principalmente Estados Unidos, é meio complicado, mas eu vou dar um exemplo. Eu vejo muito, não só aqui, não só no Brasil, em outros lugares, todos esses materiais que, às vezes eu estou assistindo aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou assistindo essa semana aqui, no cinema e online, um festival de cinema báltico. Que, sabe, tem coisas que eu fico pensando, às vezes, agora, nós estamos conversando aqui, alguém está fazendo um filme que deve ser maravilhoso, do outro lado do mundo, e que a gente nunca vai ver. Entende? É uma coisa, quer dizer, mesmo no mundo de hoje, existe essa dificuldade de acesso. Eu queria trazer essa realidade para um caso, por exemplo, vamos falar de Brasil. Eu acho que não existe, para comentar em Netflix tudo, eu acho que não existe isso, mas aqui, por exemplo, eu tenho 2 streaming services aqui que são ligados à biblioteca. E o que eles passam? Eles passam filme de arte e tal. E quando eu entro no menu, aparece lançamentos e tal, não sei o quê, e tem lá documentários estrangeiros e tal, curtas-metragens. Então tem toda essa gama e abre esse espaço. Então, o que precisa ter é justamente esse negócio de falar em Netflix, e tem um monte de streaming services, eu não tenho todos, eu poderia ter todos, mas eu não tenho todos porque ninguém assiste tudo. Alguém já falou, você não consegue assistir tudo, você pode tentar, mas eu prefiro ter a possibilidade de assistir coisas diferenciadas. Então, a ideia é justamente, eu coloco a sementinha aqui com o Ari, com o Ricardo, e esse nosso canal aqui, esse nosso bate-papo aqui é uma coisa que já permite você ter acesso a outras obras como a sua, meus parabéns a Patrícia, mas que como seria, entende? Porque o teu trabalho é excelente, mas você não é única, existe mais gente fazendo cinema no Brasil, curta-metragem, média-metragem, documentários, tudo. Então, onde que a gente poderia colocar isso? Entende? Então, tem algumas plataformas interessantes. Aí você falando, eu me lembrei do Itaú Cultural, tem uma plataforma bem bacana, com uma curadoria bem bonita, que eles fazem, passam muito documentário. Tem o Sesc Digital, também tem uma plataforma gratuita, que eles fazem também uma curadoria interessante. Eu gosto muito da MUBI, é uma plataforma internacional. O fundador é turco, se não me engano, mas vive nos Estados Unidos há muitos anos, é um cinéfilo e teve aqui também no Festival de Cinema, essa sim é paga, e atualmente ele está conseguindo pegar filmes de lançamento e colocar já na plataforma direto, então, porque ele participa da distribuição, então já está também num outro patamar, né? Mas ele ainda é um romântico, digamos assim, sabe? Ele não é só comercial, ele passa os filmes que ele de fato acredita, gostaria de mostrar do mundo inteiro, curadoria internacional mesmo. Então, você encontra lugares para escolher e para ver filmes que sejam parecidos com os meus, né? Quando eu digo a dificuldade da gente colocar nesses lugares, e aí por isso eu coloco no YouTube, é que, em geral, eles não remuneram, e aí talvez seja um esforço nosso de buscar e convencer para colocar nessas plataformas. Então, às vezes, o YouTube pode ser o caminho mais rápido. Agora, né? Eu lancei o filme em outubro, vamos botar logo no YouTube, em vez de fazer toda essa via sacra. E aí a gente vai fazendo num tempo.
mas não guarda o filme na gaveta, já põe ele na rua, né? Então é isso. Mas tem algumas plataformas nesse sentido bem interessantes. Uma coisa que eu vejo como uma vulnerabilidade nossa é que são personagens muito brasileiros, né? Agora a gente teve até o Mia Couto, mas eu não consigo acesso em plataformas internacionais porque eles não dizem muito, as figuras ainda não, né? Não tem. Claro que todos são plurais e eu acho que eles são inspiradores, mas ele não tem esse uau, né? Que o brasileiro, quando olha esses nomes, fala uau, né? São pessoas que eu não preciso nem dizer quem são, já inspiram de cara. No mercado internacional, eu acho que a gente está falando muito da cultura, são nomes muito brasileiros. Você tem a possibilidade de olhar alguns festivais, você olha quando você termina o filme, você vê onde é que você pode entrar, onde é que você pode A mandar. gente, o Singulares, a gente fez uma tentativa em muitos festivais e não teve sucesso em festivais de fora. A gente passou em alguns festivais daqui, mas fora realmente acabou não tendo interesse. O Plurais, a Rita, né? A Rita foi uma personagem tão importante, interessante, que logo que a gente começou a editar, a gente reconheceu que só ela e o Guilherme, né, dariam um filme. E a gente fez um curta, chama Plural. É um curta só com a Rita e o Guilherme. Então, ele tem 25 minutos de duração, só essa parte deles, né? E aprofunda um pouco mais sobre essa construção da identidade dessa persona. Interessante você Posso. falar isso, Patrícia, porque eu tropecei no plural aí. Porque Ah, foi? o plural tá no IMDb. Eu falei, não, mas não é plural, é plurais. Aí eu vi que tem dois filmes. São dois. A gente fez. Exatamente. Plural a gente lançou antes para festival. E aí é só a Rita. E aí o Plurais saiu agora, demorou mais, porque aí a Rita sozinha era mais. Cada um sozinho era mais fácil, né? Quando a gente tinha que dialogar, fazer todos dialogarem, que foi o desafio. Patrícia, eu já sou sua fã, né? Amei o outro, amei esse, adoro. E vai chegar a sua hora que você vai estar no telão, com certeza. E vai chegar uma hora que a gente vai assistir você no cinema, porque é muito bom, né? Eu acho muito bom. E faz a gente pensar, como você diz, né? Nas pluralidades da gente, né? Então, você assiste o filme e se mexe com, pelo menos comigo, né? E aí, tudo que eu já deixei, tudo que eu já fui, tudo que eu ainda quero ter. Então, eu acho eu achei o filme muito legal. Amei, amei o outro, amei esse. Já tô. E assim, nesse negócio, na hora que você diz, a gente tem que descobrir como é que fura a bolha. Estamos todos nós nessa tentativa, né? A gente faz coisa tão legal, e por que que as pessoas não sabem? E por que, como é que... E é isso, né, Ari? A Ari está aí com o trabalho de 60, a Nilton com o cinema da época, e aí? Como é que a gente fura a bolha? De que descobrir isso, amiga, vou te dizer, estamos no mundo. Mas continuamos e com certeza, né? Eu ontem recebi que aqui na UFRN vão abrir uma sala de cinema, um amigo meu mandou da arquitetura, né? Vou mandar teus links para ele, né? E assim, aos pouquinhos a gente vai mandando aí, falando, mas eu acredito que você vai estar na telona alguma hora. Então, só Vamos. paciência. Eu acho que esse tema tem muito a ver com a longevidade, que é um tema de vocês aí tão discutido, né? Porque eu acho que a gente vive muitas vidas. Uma das coisas, uma vez eu fiz uma série sobre longevidade e a gente falava que o benefício de você viver longamente é poder viver muitas vidas numa vida só, né? Numa só existência. E eu acho que, só que naquela época que eu fiz esse filme, eu pensava em rupturas, né? E fazendo plurais, eu não vejo rupturas, eu vejo soma. Então, eu acho que são várias vidas que vão se somando, são experiências que você vai pegando e vão te transformando em uma pessoa diferente do que você era ontem, né?
não necessariamente... Às vezes a gente fala, porque, sei lá, fui casada, e então, na minha outra vida, né? Porque o casamento não existe mais, né? Então, isso parece de outra vida. Não, mas não significa que houve uma ruptura, houve uma... Né? São camadas, eu acho, que tem a ver com o tema aí que vocês falam bastante. Agora você me fez lembrar... Eu vi muito essa identificação. Desculpa, depois que você terminar, eu comento. Não, deixa eu só te dizer uma coisa. Minha filha foi numa palestra, numa discussão aqui de psicologia, e tem uma menina que fez umas entrevistas, ela está fazendo um mestrado sobre sexualidade das mulheres após 60 anos, e eu fui uma das entrevistadas. E aí começou a dar o exemplo, e minha filha ficou escutando e disse, mamãe, ela estava falando de você. Mas assim, só eu que estava sabendo ainda bem naquela matéria. Então, assim, o que é isso, né? Que é um lado meu, né? Que minha filha conhece, ou, né, sabe, da intimidade, e que a maioria das pessoas, lógico, não sabem, né? E aí minha filha diz, ainda bem só eu estava sabendo. Felizmente, né, baby? Que toda a população não sabe. Eu queria saber se a entrevista foi longa ou não. Foi quase 3 horas. 3 horas? Nossa, parabéns. Bom, ela deve ter chegado em 3 horas até os 15 anos. Mais ou menos. Tá. Vamos pular o assunto. Vamos pular. Maísa. Posso comentar uma coisa? Eu concordo totalmente com a Florésia. Realmente, eu gostei, Patrícia, tanto de você, muito mais de você do que do filme. Assim, eu empatizei com o seu vocabulário, que não é tão assim, erudito, chato, de algum cineasta. Você fala como eu falo, sabe? E, sei lá, eu achei você o máximo, tá? Não, obrigada. E eu acho que um dia você chega lá. Quanto à diversidade, eu acho que o pessoal... Eu não sei, eu moro no Canadá e eu já não aguento mais ouvir falar em diversidade. Eu acho que o Trump ganhou porque ninguém mais aguenta. Esse pessoal moderno, que tá demais, tá demais. O politicamente correto, o inferno, né? Tanto que eu achei... eu preferi a entrevista com o Drauzio do que com o Guilherme. Eu amo o Drauzio falando sobre qualquer assunto. Eu acho que ele tem o dom da palavra. E eu gosto de medicina, então, para mim, ele é o máximo. Eu acho que em qualquer filme tem que ter alguém tipo global ou tipo famoso para chamar. É como teatro. Teatro, se não tiver um cara da Globo, por pior que seja, não vai ninguém, não é? E o que mais que eu tinha para falar? Adorei a sua linguagem. Achei legal que no próximo filme vai ter humor. Eu acho humor... Ou tem assassinato bárbaro, ou tem humor. O humor é bom. Eu tenho um sobrinho que é especial, ele já nasceu especial, ele fala mal, ele gagueja, ele não anda, ele não faz nada direito, e ele é um stand-up comic, e tem 20 mil followers, tá? É incrível. Uau. O cara é um chato de galocha, ele é insuportável, os irmãos não suportam ele. E ele tem fãs, ele virou uma celebridade, ele se autodeprecia, óbvio, né? Mas, então, esse mundo está muito, muito louco. E o filme, eu adorei a Berna, eu achei a médica muito... Sou o máximo, tenho 3 personalidades. E eu não assisti o BBB dela, então eu não a conhecia. E eu acho que é isso. Você falou que alguém não gosta de ser reconhecido pelo que ele é famoso. Uma amiga minha conhecia o cara que dublava o Fred Flintstone. Ele não podia ir na feira, que o pessoal ouvia a voz dele. O Fred Flintstone, sabe? Esse tipo de coisa. E é só isso. Tem uma história que o meu nome é Patrícia Travassos, e eu tenho uma homônima. Sim, eu conheço. Sim, atriz. Então, também é um inferno, porque às vezes estão esperando ela, e não eu. Então, a gente quase pôs isso no filme. Eu cheguei a
eu cheguei a pensar numa das 1000 versões que surgiram, né, do fio condutor e tal. Uma ideia era a gente chamar a própria Patrícia Travassos Seria para ser legal a chamar. Eu acho ótimo. para ser a Né? narradora do filme, e é que depois a gente achou que não tinha por que fazer uma narração, enfim, aí a gente desistiu da ideia, e no final... Conhece? Você conhece? Não. Não, mas o roteirista também já trabalhou muito com ela, então eles são amigos, e aí o final ia ser a cadeira de diretora, Seria plural e plural, sei lá como é que seria. Enfim, a gente ia fazer uma brincadeira, isso nunca aconteceu, né? A gente não eu gravou. acho que, sei lá. Porque aí a gente ficou na dúvida se isso ia confundir mais ainda, né? Aí que eu nunca ia me apropriar de mim. Até hoje eu não sei quem é a Silmara e a outra, sei lá, as duas irmãs, quem é quem também. Porque elas aparecem juntas, então eu acho melhor que não. Pois é, mas eu acho que a gente tem essas coisas, né? De Mas pluralidade. amei, viu? Parabéns, parabéns. Obrigada. E tem uma fala do Drauzio que eu adoro, que é... Eu adoro todas as falas dele, mas qual é? Ele da felicidade da maratona, né? Quando você cruza a linha de chegada, que você fala, nossa, eu trabalhei tanto para isso e tal. E ele fala que a felicidade é um pássaro que pousa e vai embora. Eu achei tão bonito isso, porque ele fala, quando você deixa de ser criança, a criança pode ser feliz o tempo todo, adulto não é feliz o tempo todo. Então, a felicidade é isso, é aquele pássaro que pousa e vai embora, logo vai embora. Então, você tem que aproveitar esse momento, né? É como o alpinismo também, eles dizem que o vale é a caminhada, quando chega lá em cima não tem graça mais, acabou, né? É isso. Muito bem, minha gente. gente. Aí ia falar uma coisa, não? Patrícia, você comentou que o filme bate, né, com esse grupo, né, o grupo sênior, tal, mas eu fiquei pensando, ele bate com vários grupos, porque tem a história do próprio Drauzio, já que a Liliane está falando, que foi uma ruptura, 15 anos lá, trabalhando naquele lugar, 30 anos acompanhando, de repente aquilo desmorona, ele chora e ele tem que ir para frente, né? Então, tem essa mudança de vida. A menina negra, que foi abandonada aos 3 anos, 3 dias de vida, sobreviveu, a única médica no meio de tantos brancos. Tem que ter realmente, Liliane, eu também pensei, no começo pensei, puxa, ela tem um ego elevado, mas precisava ter esse ego elevado, porque olha o quanto essa menina passou para chegar onde ela passou, e se ela não fala toda hora, eu também sou médica, elas vão falar, ela é uma passista de escola de samba, porque ela é negra, então você vai estar dentro da comunidade, você tem a entrada, mas os outros também, você tem o Drauzio Cavirada, você tem com essa menina. Agora, o LGBT realmente tem tanto, já todo mundo entendeu, tá? Chega, Liliane, eu acho que Liliane, eu aconselho você. Não é novidade mais. Liliane, mas, eu aconselho tem mais você. Só para eu terminar, Patrícia. E você também tem a mulher lá, a Berna, que com 43 anos, quando podia falar, vou parar, ela falou, um salário mínimo não dá para nada. Imagina, a gente sabe como que é lá, aqui, imagina lá. E ela mudou, foi fazer. Então, ela virou também. Então, você está num monte de grupos que você pode participar com esse trabalho, que o seu filme toca em todos eles, né? E aí ela ganhava um salário mínimo, para toda a felicidade, ela passou a sala de 3. Isso também entra na roda de economia, de grupos de economia, que fala da economia mesmo do país. Nossa, então, parabéns, você está em todos os lugares. Então, para mim, você não vai estar na telinha, você já venceu, tá? Para mim, você já está na telinha. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto do filme, que ele fala dessa pluralidade, que ela é resultado, às vezes, do acaso, às vezes você vê que não é uma escolha, aconteceu, né? Aí outras são, a pessoa se arrisca, a Thelminha, ela conta, ela largou 4 empregos, e foi se arriscar no sonho dela, que ela queria ser famosa, e entrou no BBB, mas ela saiu dos empregos como médica. Então, tem certas rupturas, tem certos encontros que fazem com que você mude, que mude a sua trajetória, né? Então, eu acho que tem acaso, encontro, ruptura,
e aí vai. Coincidências de estar em um certo lugar, uma certa hora, muda a sua vida toda. Pois é, exato. Então é muito Eu, interessante você estar. particularmente, eu gostei demais. Eu adoro Rita Von Hunt, eu sou uma das maiores fãs dela. E eu acho que você, Liliane, devia assistir e perder um pouco, porque é uma das melhores intelectuais do país. Eu achei essa Rita Não, ótima. deixa eu só Eu não gostei terminar, do Liliane. rapaz. Eu não Deixa eu gostei só terminar. do Ah, rapaz. sim, ele, do. Ela é uma das maiores intelectuais, na minha opinião, uma pessoa extremamente didática. Ela é uma pessoa que ensina muito, é uma professora espetacular, espetacular. E eu acho que só assim a gente vence, né? É só mostrando o velho que corre, porque Drauzio também é isso, né? É um velho que é maratonista, é uma pessoa LGBT que é uma intelectual, é uma negra que não é passista, ela é médica. E o que ela faz melhor, talvez não seja nem ser médica, talvez ela seja melhor pessoa, artista, que eu acho que isso que é o legal dela. E é o que o Drauzio falou, né? Todo mundo pode ser se você se persistir, né? Não precisa ser uma pessoa excepcional, né? Persistir. E essa Berna, para mim, pô, hoje eu um monstro ela de boa, assim, né? Eu acho Um assim. monstro, um Mas eu monstro. aconselho, Liliane, que você vai adorar. Ela é uma super educadora. Eu achei muito legal a Liliane falar. Eu não gostei, eu gostei dela, eu não gostei dele. É a mesma coisa Eu que achei ele muito cínico, muito sou o máximo, não sei quem eu sou, porque eu não sei. Eu achei ele um pouquinho pernóstico. Pois é, não, é que ele foi essa pessoa que eu contei, né? De manhã eu falava, cara, ele não me marca, ele só me desconstrói, sabe? Então, eu acho que era para o contraste, talvez. Ele criou aquilo que ele diz, né? A gente está performando o tempo inteiro, né? Em cada. Então, é isso. Muito bom falar com Pessoal, ó, vamos liberar a Patrícia, né? Deu, né? Obrigado de coração, foi super Nossa, legal. são horas, minha gente. Ô, Agora Pois é, Exatamente. Patrícia, A na riqueza do verdade, teu filme, Patrícia, é, está refletido no tempo dessa discussão que a gente tem aqui, que é até mais longo do que o filme. Muita coisa, muita coisa. Parabéns, Patrícia. muita coisa. E tem que avisar a Patrícia que a reunião só termina porque o Ricardo sente fome. Quando ele sente exatamente. fome, Ricardo e Paula, que eu também sou irmã dele, sou igual, eu sinto a fome. Paula também. Quando eles Eu sentem tenho fome, fome de mais Patrícia. Patrícia, Ó, vira a gente quando vier vamos o próximo. combinar. Bom, é que tá todo mundo no mundo, né? Não é só em Natal, mas a gente tinha que combinar uma sessão bacana aí em Natal. mas Aliás, vai ter Isso. um festival de gostoso, né? Você participa? Hoje eu me inscrevi, não passei, tá vendo? Olha só, a gente se inscreveu com o Plural. Eu acho que foi com Isso é Plurais. muito simples, Patrícia, isso é ótimo, é simples. É bem famoso esse festival. É agora, eu acho. E agora está acontecendo, eu acho. Eu vi. A gente inscreveu algum filme. Eu não sei se foi o plural ou plurais. Mas não passou, não. Ah, não. Enfim. É isso aí, minha gente. Vamos seguir. Vai rolar. Vai rolar. Boa Não, noite, e a boa gente, semana. a gente vai publicar, a gente vai passar o pedido de Patrícia de fechar o orçamento do próximo filme. Já estou com o material, a gente vai publicar Eu essa mandei pro semana. Ricardo. Isso, a gente está. Eu já tenho o patrocínio da 3M, que é a patrocinadora dessa série toda, né? Mas para a gente conseguir fechar essa parte de distribuição, eu ainda tenho uma cota de 300 mil aberta, que o projeto permite que a gente capte mais 300 mil. E aí a 3M esse ano nos liberou para captar, não ser a única patrocinadora, quer dizer, a gente solicitou e tal, e aí como eles não deram o valor integral do filme, eles liberaram e aí a gente está captando. ô, Então Patrícia, vamos. deixa eu só comentar uma coisa. Eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas a 3M é considerada uma das empresas mais inovadoras no Brasil. Do Então, mundo. no Do mundo e no mundo ali. Brasil. No mundo e no Brasil. Mas eu quero, então, só falar aquilo que o Ricardo falou. Qualquer empresa que fala em inovação,
empreendedorismo, inovação, criatividade, trabalho em equipe, tudo isso que as empresas vivem falando hoje que elas querem, e a 3M é um símbolo máximo disso, tem potencial, qualquer empresa dessa tem potencial para te apoiar, se ela for Exato. séria. Se ela for séria, não for só gogó, não for só greenwashing, porque eu ia até te sugerir, falei, eu juro que eu ia sugerir para você procurar a 3M. Eu não sabia, porque o Serafim, eu não sei se é o Serafim, é o Era o Serafim. Serafim. Isso, era o próprio. O Serafim fez ECA também, né? O Serafim é o pai do patrocínio total. É que ele deixou a 3M no ano passado, e agora a 3M seguiu esse filme Rurais, ainda a gente começou ainda dialogando bastante com o Serafim, mas depois ele saiu da 3M. E o próximo filme ele já não estava lá, mas esse de sustentabilidade. Mas é isso. Então, a empresa que vier agora assina junto com a 3M. E aí a gente está Patrícia, captando. Agora é a época, né? deixa eu te perguntar uma coisa a respeito disso. Você já que está falando de... Você sabe quem você podia bater na porta, pode se interessar? Essa Quem? turma dos influencers de internet, de inovação. Eu te mando uns nomes para você trabalhar, porque tem os caras. O mais famoso, assim, que não por um bom motivo, foi o Thales Gomes, que virou aquele cara que falou que nunca se casaria com a mulher Ah, o CEO G4 da empresa da de G4. da G4. Mas aquele tipo de perfil, entendeu? Você, pela cara. Não, exatamente, Ricardo, porque é o pessoal que vive falando de inovação, de empreendedorismo, Uhum. de criatividade. E o Newton perguntou se eu conheço o Serafim, é que o Serafim, junto com o Lucas Foster, é os caras que criaram o Dia Mundial, o Lucas criou, né? O Dia Mundial da Criatividade. E esse Dia Mundial da Criatividade é um evento, papapi, papapó, mas eles devem ter os dois muito. Eu não conheço assim pessoalmente, eu cruzei com eles na Expo Longevidade, mas o Lucas eu me lembro de anos atrás, porque ele já mexia com startup, inovação, mas eu acho que esses dois aí são uma boa dupla para você. São dois queridos. Não, o Serafim conhece tudo isso, todo esse trabalho do avesso, ele é um querido, assim. O Serafim tem uma história com ele demais, que no primeiro filme, o Inspira, a gente foi apresentar para ele, eu não o conhecia pessoalmente, e a gente foi apresentar para ele num cineclube pequenininho aqui em São Paulo, era um lugar para 30 pessoas, e aí ele foi com 3 pessoas da agência que tinha nos conectado a 3M, aí a gente exibiu o filme, quando acabou, ficou todo mundo em silêncio, era só meia dúzia de pessoas assistindo, todo mundo em silêncio. Ele falou: eu preciso ir ao banheiro e já volto. Aí ele foi, sem comentar nada. Eu falei: meu Deus, ele odiou e tal. Quando ele voltou, ele falou: desculpem, mas eu precisava de um tempo depois da emoção que eu tive com esse filme. E aí, nossa, ele é demais. Eu sou encantada por ele. E que bom que a gente está próximo, assim. E o Lucas também é um querido. Participei do festival do Dia Mundial da Criatividade e eles são super parceiros, assim, sabe? Eles são os queridos. Não, sabe por que Cari está falando isso, Patrícia? Porque ele até hoje não engoliu que a gente fez a sessão dos singulares no World Creativity Day, tá certo? E ele não participou porque ele ficou aqui em São Paulo fazendo não sei o quê, né? Entendi. Porque foi no mesmo Não é? dia, verdade. Era uma atividade que a gente tinha planejado de fazer ao mesmo tempo, em Natal e em São Paulo, mas aí o pessoal de São Paulo se enrolou. Não, Exatamente. o Ricardo não explicou. Eu estava no Ipiranga, eu mediei 2 mesas, o público lá foi muito pequeno, isso é uma outra conversa. E quando eu acabei uma mesa, eu falei, puxa, agora tem o filme da Patrícia. Aí vira
uma das meninas que está organizando lá falou assim, Ari, a Patrícia foi embora. Eu falei, como a Patrícia foi embora? Eu estou aqui esperando para comentar. Mas onde vai ser? Não, ia ser numa salinha aqui, mas não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, como pode? Aí eu fiquei louco. E aí eu achei que não ia ter a sessão, ninguém me falou nada. Eu estava lá plantado no meio daquele pátio da Unip, no Ipiranga. Aí chamei amigos, tinham 5 amigos, familiares. Aí o pessoal falou, quer saber? Vamos aqui numa doceria aqui perto e vamos comer um doce, tomar um café. Patrícia, aí está um retrato da maioria das pessoas que você vê aqui, dos 60 a mais e tal, não sei o quê. Essas coisas são muito comuns entre a gente, sabe? A gente começa a fazer uma coisa, de repente acaba fazendo outra, esquece o que aconteceu, entende? É normal. É pluralidade. Ari, foi a outra Patrícia Travassos que tinha ido embora. Não, eu fui embora mesmo, não tinha público e era uma sala muito ruim. Mas esse foi do Dia Mundial da Criatividade. Agora, recente, eu participei do Festival Mundial da Criatividade que o Serafim e o Lucas fizeram e foi muito legal. Foi no British Council aí, era bastante gente, foi bem bacana. Quer dizer, o outro também foi bacana, mas é que não foi... Essa sessão, eu acho que teve algum problema na organização. Enfim, gente, é isso, coisas da vida. Mas legal poder conversar com você hoje. Matei essa vontade. Que bom, Ari. Obrigada, muito prazer. Aí, ô, Ricardo, compartilha com eles aí do Arte da Mudança, que é esse próximo, e a gente vai pode deixar. Tá bom? Tá Valeu, bom. Patrícia. E obrigado, né? Obrigada. Beijão grande aí para vocês. Obrigadão, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Ricardo. Tchau, Ricardo. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite, boa noite. Boa. Boa noite. Valeu.